Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Web Rádio Fraterno. Salve, salve, nação cuscuzeira! Neste 26 de dezembro de 2024, Feliz Natal para você! Quem ainda está comendo o resto de ontem, uma variedade altamente gastronômica nos lares brasileiros e latino-americanos, de pegar o quê? A mistura do resto da ceia do Natal. Aqui em casa, a mamãe está variando até com sanduíche de peru e vamos, que o glu-glu vem aí. Vamos iniciando nossa noite com a prece inicial e eu gostaria de chamar ela, a nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólogos, porque a Pepita vem já já. Alô, alô, Carol! Paloma, boa noite a todos e a todas. Gente, Feliz Natal, né? Que Jesus possa abençoar todos nós. Não vamos fazer diferente, vamos iniciar o nosso programa com as bênçãos natalinas. Então, quem puder, quem preferir, fechar os olhos e vamos imaginar a figura do menino Jesus, ele que nasceu e renasce todos os dias em nossos corações. E nós vamos conversar com ele, falando assim: Senhor Jesus, divino amigo, te agradecemos por todos os dias que tivemos juntos durante o ano 2024. Que o Natal ele possa ser comemorado, ele possa ser realizado todos os dias em nossos corações, na convivência diária com aqueles que estamos ali nos desafios, e que nós possamos, Senhor Jesus, nos fortalecer e caminhar sempre para frente, muito embora devagarzinho, mas caminhando no nosso ritmo. Senhor Jesus, pedimos que o nosso programa seja um programa de paz, seja um programa de luz, que todos nós, aonde estivermos, possamos estar sendo envolvidos pela tua energia. Então, vamos dar início ao programa de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, DJ JP? Solta o som. Jesus, eu preciso te dizer, meu coração só deseja comunhão com o Senhor da minha vida. Jesus, tanto tempo se passou, mas acordei, finalmente eu despertei para as virtudes esquecidas. Mesmo quando eu vacilei e de tristeza me afastei, jamais deixaste de insistir na luz que existe em mim. Contigo a minha alma cresce e a Deus eu agradeço em prece por ser Jesus.
Eita, menino, que noite, viu? Pense numa noite que tá com cheirinho de quê? Aquele limbo entre Natal e também Ano Novo. Para você que nasceu neste limbo, só tenho a dizer: o que é que tu tá devendo de outra vida, meu amigo, para tu chegar num momento desse? Porque eu tava devendo, cheguei na época de Páscoa. Então eu ganho um ovo ou um aperto de mão. E você ganha um presente ou um aperto de mão de Feliz Natal. Estão no mesmo barco. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos preparando nossa cumbuca de cuscuz e água fluidificada, que hoje o nosso encontro será daquele jeito. Menino, pensa no negócio bicho que eu tô aqui com o meu look, bem gata garota, porque hoje nós vamos receber com muito carinho ela mesma, de Quixadá para o mundo. Chega, eu sinto, quando eu abraço ela, eu sinto o cheiro da minha terra. Eu digo, nossa, que saudade de Quixadá. Já matei. Em 5 segundos de cafungada no pescoço dela. É a nossa querida Isabel, com o tema Recomecemos Hoje. E aí, Isabel, recomeçar faz parte dessa nada mole encarnação? Conta aí. É isso aí. Antes de começar, gostaria de dar uma boa noite aos nossos amigos e amigas que ficam aqui nos bastidores, ao nosso amigo João Pedro, ao Jader, a Fran, a tia Fran, que todo mundo conhece, a Iraci, a Carol, a nossa radialista, né, nossa locutora Paloma, aos amigos que não puderam estar hoje aqui presentes. E isso porque hoje é o nosso programa em que nós estamos dando tchau para um ano que está chegando aos seus dias. Mas não é um ano que acaba, é um ciclo que vai modificar. É o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo. Por isso que nós escolhemos hoje esse tema, porque nesse período é o período que a gente vai fazer a nossa análise, a nossa reflexão. E nós precisamos recomeçar. Não é recomeçar amanhã, não é deixar para recomeçar na outra encarnação, eu só vou melhorar na outra encarnação, não. A gente precisa recomeçar hoje. E para iniciar o nosso momento, a gente vai trazer uma fala, que é uma fala, logicamente, de Jesus. Jesus se encontrava entre os seus, iniciando o seu apostolado naquele momento, às margens do lago de Genezaré, conversando, chamando, convocando seus apóstolos. E alguns discípulos de João o Batista veio inquirir a Jesus, porque eles perguntaram algo que era uma tradição da época. Porque eles jejuavam, os fariseus jejuavam, perguntaram para Jesus, e os teus discípulos, por que eles não jejuam? E Jesus, como sempre, em suas respostas tão amorosas, tão profundas, de tantas faces, lhes disse: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Então, aqueles que caminhavam com Jesus, caminhavam com o nosso mestre querido. Quanta alegria não deveria estar no coração, nos corações daqueles que podiam ouvir as palavras do Cristo, aqueles que podiam estar entre o círculo dos mais íntimos a se alimentar com ele na mesa de jantar, a conversar com as suas dores profundas, e quem estava ali a escutar, senão Jesus. E Jesus, ainda assim, continuou a lhes responder que aqueles que estavam ali, que eram seus queridos amigos, dias viriam em que eles jejuariam, porque seria tirado o esposo. Então, Jesus sempre nos falou, e a gente não compreendia naquela época, que haveria um momento dos discípulos, dos apóstolos, prantearem a sua ausência, sentirem saudade pela sua ausência. Para poder eles compreenderem um pouco mais das suas palavras, Jesus continua a lhes ensinar que ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho.
porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Essa passagem, para quem está a nos ouvir ou nos ouvirá mais à frente, se encontra no Evangelista Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. E nesse simbolismo que nos traz essa passagem, a gente precisa relembrar algo importante, a presença de João Batista, que foi para nós o precursor do Messias. João Batista, a voz que clamava no deserto, que se vestia de forma simples, que jejuava, para eles era o exemplo de uma postura reta. Mas João Batista, mesmo assim, propunha inicialmente a ideia do autoconhecimento, a ideia do batismo que a gente ainda hoje leva na parte material, como se eu imergir em águas, eu saio um homem novo, mas não, aquela imersão em águas era para poder a gente compreender que precisa limpar esses vasos, que nós precisamos deixar a casa limpa para as ideias novas que viriam. Então, o jejum, embora João Batista, praticava um jejum de fato, mas o jejum que o Cristo veio nos propor foi o jejum simbólico, foi o jejum que era para poder entrar dentro de si. E afinal, para evoluir, nós precisamos crescer e compreender quem nós somos, Então, remendo de pano novo em vestido velho, significa que nós ainda queremos conservar o que não tem proveito do nosso passado no nosso presente. Nós ainda desejamos manter aquele homem velho e colocar ideias novas. E como é que isso pode acontecer? Para nós podermos compreender, a gente vai trazer um exemplo e aí a gente pede permissão ao nosso a um exemplo que nós temos, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nos é um exemplo dessa mudança, dessa limpeza, desse vaso, dessa veste sem remendos. E nós vemos numa passagem que se encontra no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que Paulo já tinha passado por Damasco, já havia visto Cristo às portas, já havia convertido-se, já havia passado por momentos difíceis, já estava exausto de sua fadiga. E lá em Paulo e Estevão, aí os que estão nos ouvindo nos permitam trazer a passagem na íntegra para a gente poder compreender e não colocar uma tinta que vai empaledecer essa passagem. Diz lá o nosso benfeitor Emmanuel, que nos trouxe essa passagem, que exausto de fadiga descansou Paulo junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Ele acabava de se reencontrar com seu pai e seu pai não recebera, mas Paulo compreendeu que o seu pai ainda estava nesse processo, ainda não tinha condição dele receber uma instrução nova, ainda era um vaso velho. Então, muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos, as auras vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. E aí, Paulo nos dá o exemplo do que a gente faz todo final de ano. Todo final de ano, a gente tende a passar o filme do que foi em 2024, do que foi em 2023, do que foi em 2022. E Paulo, mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação.
lembrou o abandono na pensão de Judas, lembrou a indiferença de Sadoc à sua amizade, rememorou a primeira reunião de Damasco, quando nós recebemos essa iluminação vinda do Cristo, a gente muitas vezes confunde levar o conhecimento com querer converter as pessoas à minha ótica. Então, quando Paulo estava lá na reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, porque até então era Saulo o perseguidor, e as pessoas ainda não conseguiam enxergar este Paulo que estava ali modificado às suas frentes. Então eram apupos, ironias e sarcasmos. Paulo demandara para Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, seu benfeitor querido, a fim de penetrar a causa do Cristo. Mas aí, o que é que Gamaliel lhe orienta? O nobre mestre lhe aconselha o insulamento no deserto, porque é necessário que a gente possa voltarmos para nós, para poder a gente ir nos conhecendo, pacificando-nos. A ideia era que Paulo, que tinha um caráter que era ativo, que era forte, ele precisava abrandar mais. Então, Paulo recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie, no oásis solitário em que ele se encontrava. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos demorados. E aí, naquele momento de devaneio, naquele momento em que havia uma tortura, uma tristeza, uma melancolia, Paulo vê em desdobramento os dois irmãos que se aproximavam. Era Gesiel e Abigail. Gesiel, Estevão e Abigail, que vinham aproximar-se de Paulo com um sorriso em seus lábios, enquanto Paulo pranteava, enquanto Paulo não conseguia conter aquele misto de alegria, aquele misto de dor, aquela vontade de um colo amigo. Mas os dois olham e Estevão fala para Paulo: levanta-te, Saulo, levanta-te, mas não disse como se estivesse julgando aquela condição de Paulo, diz com profunda bondade. E Abigail continua de forma blandiciosa: que é isso? Choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? E a gente, nesse período que a gente está pensando, como é que a gente, no início aqui na rádio, estava conversando, como é que a gente vai trabalhar na rádio em 2025? Como é que a gente vai trabalhar nos nossos redutos domésticos em 2025? Como é que eu vou trabalhar na profissão que eu escolhi, na casa espírita que eu estou hoje vinculado? Como é que eu vou trabalhar em 2025? E às vezes vem um desânimo, às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer abandonar. E Paulo estava numa condição dessa. Ele via todo o percurso dele, ele fez análise de todo o percurso desse e estava tão sofrido. Então o moço tarcense, agora de pé, ele recebeu aquele chamado enérgico de Abigail e de Estevão, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo, traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse ao irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros?
Só Jesus foi puro. Essa análise faz com que nós continuemos a marcha. O que fizemos, nós só poderemos reconstruir se nós refizermos a marcha. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel faz uma análise da passagem em que Mateus nos traz sobre os odres velhos com vinho novo. Então, Emmanuel nos diz que não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste de desilusão. Entretanto, recomeçar é o tema do nosso encontro de hoje. Recomeçar é bênção na lei de Deus. Recomeçar significa que um ciclo tem que se findar para nós iniciarmos novos ciclos. Inflama-se o horizonte, cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia, janeiro a janeiro. Renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar. Desfaz-te do imprestável. E é essa análise que a gente tem que fazer no final do ano. O que não foi exitoso, o que a gente não conseguiu colocar em empreendimentos com os valores do Cristo, é imprestável. Vamos deixar para trás. Desvencilha-te do inútil, diz Emmanuel. Esquece os enganos que te assaltaram. Porque se a gente se prender, eu não. Já pensou se Paulo de Tarso tivesse se prendido ao fato dele ter sido o perseguidor, o incentivador à morte do Estevão, que foi o nosso primeiro mártir do cristianismo? Imaginemos nós hoje sem a figura forte e resoluta de Paulo de Tarso. Então, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas, que não servem de nada. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos toda a vida de que tudo volta, tudo, porque a evolução, a gente tem que imaginar que o processo evolutivo não é uma reta, é um processo em espiral ou aspiral, que nós passamos por pontos várias vezes, por situações semelhantes várias vezes, por relações difíceis várias vezes, até que nós saibamos passar por aquele caminho sem causar dor e sem sentir dor, que nós passamos levar essas passagens nossas com esse aprendizado que o Cristo nos concita. Então, tudo vai e volta, menos a oportunidade que nós esquecemos, que será sempre uma perda real. Então, nesses momentos que nós passamos de transição não é só o planeta, é transição íntima. Nós precisamos compreender que tudo tem o seu momento, o momento de aprendizado, o momento de nós calarmos, o momento de deserto. No livro Parábolas de Vida Eterna, ou Parábolas e Ensinos de Jesus, que é um livro que nos foi trazido por Caibar Schutel, vai nos falar umas diferenças com relação às revelações. Assim como o Decálogo não foi transmitido aos hebreus por sacerdotes, nem pelas igrejas do Egito, mas pela mediunidade de Moisés, o cristianismo também não foi dado ao mundo no Templo de Jerusalém. Onde é que os cristãos se reuniam, os cristãos primitivos, se não em catacumbas, se não nas casas uns dos outros, escondidos? O cristianismo também não veio ao mundo pelos fariseus, porque os fariseus eram os orgulhosos, eram aqueles que eram doutores da verdade, porque se a gente lembrarmos a parábola
do fariseu e do publicano, que ambos, ao entrar para fazer suas orações, o fariseu extremamente orgulhoso e que olha e diz: eu estou aqui, eu fiz as doações, eu segui a lei, não sou como este aqui que é um pecador. E o publicano simplesmente em genuflexão, agradecia, né, e pedia a Deus o seu perdão. Então, nós vemos que as diferenças de compreensão entre aquele que é orgulhoso, como os fariseus, como recebeu o cristianismo, né? Nem foram os escribas e nem os saduceus, nem os essênios, que eram os exemplos de homens santos da época, nem pelos samaritanos, nem do Monte Garazim, mas foi por quem que veio o cristianismo? Através do exemplo da mensagem de Jesus, homem independente de todas as igrejas, porque Jesus não fundou cristianismo, não fundou religião nenhuma, Jesus nunca nem batizou. Jesus nos trouxe o cristianismo por exemplo. E o espiritismo, tal como a primeira revelação cristã, também foi e continuará a ser manifestado ao mundo fora das igrejas, de todas as igrejas e de todas as ortodoxias. O espiritismo não vem nos lembrar que não se põe vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos, ao se colocar vinho novo, pela fermentação, os odres vão se quebrar, vão se partir, e o vinho vai se derramar. Quer dizer, a mensagem nova precisa que eu passe a purificar o vaso para receber aquela mensagem nova. A mensagem do Cristo é isso, é de renovação. Acresce ainda a circunstância do paladar, quando nós bebemos o vinho novo e o vinho velho. O que se acostumou ao vinho velho não quer o vinho novo. Então, quando nós vemos essa fala, né, de Caibá, porque, para quem não está nos ouvindo, essa passagem é uma parábola, é mais uma das parábolas, e vai fazer com que nós percebamos, muitas vezes, que as túnicas com que nós, que nos dizemos cristãos, nos vestimos, elas são cheias de remendo, são cheias de buracos. A gente precisa renovar os nossos conceitos, refazer os nossos passos. Paulo aprendeu bem, no momento que ele encontrou Abigail e Estevão em desdobramento, está lá em Paulo Estevão, fazendo a referência novamente. Em suas cartas, ele passou a ver com outro olhar essa transcendência da alma, essa transcendência da mensagem do Cristo. E tem uma passagem que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 21 a 24, que Paulo nos diz assim: se realmente o ouvistes, o Cristo, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de viver anterior. O homem velho, veja como Paulo entendeu, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas e a renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente e a revestir-se do homem novo. É essa transformação. Porque a gente, enquanto nós não purificarmos esse odre, enquanto nós não modificarmos essa roupa, nós continuaremos colocando remendo velho, remendo novo em pano velho, que vai rasgar e as mensagens não vão ser compreendidas. Aí a gente pergunta assim: mas Isabel, é tão difícil mudar porque nós estamos imersos em cobranças familiares, em cobranças sociais, é tão difícil mudar. E aí Kardec, vendo essa situação, faz uma pergunta aos benfeitores, que é a questão 909 de O Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
Porque as pessoas diziam, mas a carne é fraca, nós temos dificuldade de superar isso, nós temos dificuldade de romper com esses padrões. E aí os benfeitores espirituais respondem a Kardec. Sim, e por vezes, fazendo esforços bem pequenos, o que nos falta a nós, o que lhe falta, é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, quando nós lemos essa mensagem, essa resposta dos benfeitores, nós nos indagamos, será que eu estou fazendo esforço para me tornar esse homem novo que Paulo de Tarso nos fala, que Jesus nos fala? Tem um livro, O Homem Novo, que é de José Herculano Pires, que vai falar justamente, é um capítulo que intitula-se O Homem Novo, que Herculano Pires nos diz, para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. Nós estamos num final de ano, em que a gente deseja feliz ano novo, mas o ano é novo e o mundo vai ser do jeito que eu espero que ele seja, um mundo novo, mas será que eu estou construindo esse homem novo? Françoise colocou aqui uma observação. Não dá para eu ver. Fala para a gente, Fran. Eu estava observando aqui a tua fala sobre odres velhos, né? E a gente fica... É interessante a gente ver que a gente... Várias vezes o Cristo na Bíblia, e quando tu falas de recomeçamos hoje, e que o Cristo é a água da vida, é a água viva, então ele cabe muito bem nesse odre, né, que tu falas, que é um recipiente, né? Justamente para que essa água sirva para cada um de nós como fonte inesgotável de vivência, né, no Evangelho. Foi só isso, Bebel? Exato. Obrigada por compartilhar aqui com as pessoas que estão ouvindo. É bom que a gente ouve outra voz, né, gente? Além da minha. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai nos falar exatamente que querer é poder. O poder da vontade, a nossa vontade, quando nós colocamos nela a força motriz, então o poder da vontade é ilimitado, diz Leon Denis. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências. Porque é o esforço da transformação. Quando nós queremos, nós transformamos a nós, porque para mudar fora, como disse o Herculano Pires, a gente precisa mudar primeiro o eu. Eu não tenho que estar transformando o mundo sem eu ainda estar com os mesmos vícios, os mesmos pensamentos. Ainda no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos diz sobre a constante renovação. Então, aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. A natureza em tudo é sublime, o renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, estuda, raciocina, observa e medita. Nós, seres individuais, nós temos todas as estações. Nós passamos pelos invernos, pelos verões, pelos outonos, pelas primaveras, e não é estanque. Às vezes, no mesmo dia, eu sou todas as estações. Às vezes, em décadas, eu sou ainda todas as estações. Então, nós precisamos... Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo maior que tem no Evangelho, sobre as bem-aventurados aflitos, François Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morlot, ele vai falar que uma santa emulação vos anime, cada um de vós se despoje do homem velho
depois do homem velho, deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Então, se nós queremos um 2025 de muitas alegrias, de muitas conquistas, será que nós também estamos planejando um 2025 com mais paciência, com mais calma? Será que nós estamos planejando mais perdão, mais participação dentro da casa espírita que a gente está afiliado? Mais participação dentro dos estudos, mais compromisso? Será que eu estou inserido nesse sistema? Por isso que, se nós formos ver, Santo Agostinho nos fala, na questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre o autoconhecimento. Fala sobre o autoconhecimento. Então, se utilizando de uma frase que todos nós, já desde a antiguidade, nós repetimos, que é o conhece-te a ti mesmo, como disse um filósofo da antiguidade, Santo Agostinho nos diz que nós precisamos fazer como ele fazia, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra, para poder conseguirmos conhecermos a nós mesmos e evitarmos essa atração para o mal. Então, ao fim do dia, interroga a consciência, passa a revista ao que fizera e pergunta a si mesmo, como Santo Agostinho fazia, se não faltou algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Isso é muito longo essa conversa, mas é importante para que a gente possa refletir. Então, para podermos dar início à segunda etapa, né, que eu já tomei muito do tempo, nós somos um misto, nós somos uma dialética no nosso presente, porque nós somos legião. O nosso passado, ele quer teimar em permanecer. O nosso futuro, ele quer vir a ser, mas é o nosso presente, que é o ponto de diálogo, é o ambiente de dialética. Nós, hoje, somos aquilo, nós temos aquele ponto, né? Aquilo que queremos ser, mas que briga com aquilo que dá para ser e dialoga com aquilo que eu sou. Então, é nesse contexto que nós precisamos desenvolver o nosso passado que quer permanecer. Nós precisamos desenvolver o presente, que é o ambiente de diálogo, para que nós, hoje, construamos o futuro que virá a ser. Então, reconciliar com o passado, na perspectiva de caminhar no presente, com vistas ao porvir. E para a gente encerrar, eu vou deixar uma frase de Paulo, que está lá no Paulo Estevam, que agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento, em que nós possamos ter um 2025 com mais compreensão dos nossos deveres, mas também compreensão que nem todo mundo vai enxergar com os meus olhos. Muito obrigada. Vamos lá para a segunda etapa, gente. Eita, menino, que vamos para o nosso break. Isabel, excelentes colocações. Já a gente volta com o nosso break. Alô, DJ JP, bora de intervalo? Papoca, menino, que já a gente volta. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Tem que assinar. Estamos de volta, menino! Então, bora para aquele momento maravilhoso que é o Pinga Fogo no Cuscuz, nosso segundo momento. E eu gostaria de chamar ela. Parlez-vous, Françoise Marie, que Isabelle écoutez-toi? O francês é maravilhoso, Paloma. Ai, quem me dera falar em francês igual a ti, criaturinha de Deus, que eu amo tanto. Mas vamos nós. Bebel, é tão bom ter a tua fala, né? E tu iniciaste falando sobre o jejum, né? Esse jejum tão conhecido pelo povo judeu, pelos hebreus, por todos os povos que ali existiam à época de Moisés. E a gente vê que o Cristo também, em respeito às tradições e por ele ser judeu, ele proclamava, né, que era necessário. Quantas vezes os apóstolos, vez ou outra, chegavam a ele e que não tinham condições de atender as pessoas que estavam ali, e ele falava, ele se preocupava em estender todo o conhecimento. Ele era um educador em sua primazia. E a gente vê que quando a gente fala desse jejum, não é um jejum só de palavras, não é só de comida, né? Como a maioria de nós vai fazer jejum, aí para de comer, ou para emagrecer, ou para qualquer coisa, vamos jejuar no final do ano.
e aí não tem condição. Mas o jejum que ele falava é algo muito maior, né, Isabel? E eu queria que tu batesse mais um pouquinho nessa tecla. O que é esse jejum que o Cristo falava, que os apóstolos eles não tinham condições nem de tratar aqueles que tinham uma mediunidade aflorada e que se consideravam endemoniados? Fran, é engraçado, como eu vi o tempo, eu acabei não aprofundando nesse lado e você tocou justamente nesse ponto, né? Parece que a gente está conectada mesmo. Gente, quando Jesus sempre falava em determinadas situações, quando chegou o jovem endemoniado, que os seus apóstolos não conseguiram curar o jovem, e aí, ao vir Jesus com dois de seus apóstolos, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, Fran me corrige, que era Pedro e João. Então, naquele momento, ao chegar, e o pai do jovem falou assim: mestre, ajuda meu filho, que uma hora cai na água, outra hora cai no fogo. E aí Jesus falou assim: oh raça depravada, até quando terei que estar com vós? Que eles não tinham conseguido ajudar o rapaz. Quer dizer, vocês ainda não conseguiram perceber que precisamos purificar o vaso íntimo de nossos corações para poder assistir ao próximo? E aí Jesus ajuda aquele jovem. E os apóstolos ficam assim, mas por que a gente não ajudou? Por que a gente não conseguiu? E aí Jesus fala, para esse tipo de endemoniado, né, que a gente sabe hoje que a gente chama de obsessão, é preciso de jejum e prece. Mas o jejum, como a Fran tocou, o Eliseu Rigonati nos fala, quando vai nos estudar o Evangelho, que há três espécies de jejum espiritual. É o jejum do pensamento, é o jejum das palavras e é o jejum dos atos. E quantas vezes os apóstolos eram invigilantes? Quantas vezes eles vacilavam em seus pensamentos, mas a gente está aqui apenas dizendo que eles caminharam até chegar ao ponto das curas que eles fizeram. Pedro, Felipe, João, que conseguiu trazer esse patrimônio para nós, que é o Apocalipse, esse livro sobre a revelação, a necessidade das mudanças. Então, para que esses apóstolos tivessem esse ponto de sacrifício, de doação e de entendimento, eles passaram pelo burilamento. Então, passaram por esse processo de aprendizado do jejum espiritual. E é esse jejum que Jesus se referia, não era do alimento. A gente, às vezes, hoje a moda é o jejum intermitente, né? Em que as pessoas param umas horas, uns dias de comer, né? Da tal hora a tal hora. Mas não é esse jejum que Jesus se referia. Ele pedia para que nós renovemos os nossos pensamentos, através da prece, para nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais. Que nós renovemos, que nós jejuemos as nossas palavras, que às vezes são maliciosas, às vezes criticamos demais, às vezes somos incompreensíveis, às vezes no arrobo do momento falamos e nos arrependemos. Essas palavras, elas precisam ser jejuadas. E o jejum dos atos, porque atitudes que beneficiam o próximo são atitudes que sempre têm assistência espiritual. Mas atitudes que beneficiam só a mim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu preciso tratar. Era isso, Fran? Com certeza, Belzinha. É interessante a gente ver que esse recomeçar hoje depende única e exclusivamente de cada um de nós. Jada, fique muito à vontade se quiser fazer alguma pergunta, viu, para Bebel? Mas aí eu ainda estou embalando aqui, viu, Jada? Nossa, tá brincando. Foi excelente exposição da Isabel. Irretocável, devo dizer. Não deixa dúvida nenhuma. Realmente atenta muito para a nossa necessidade de recomeçarmos, mas principalmente de termos coragem de não olharmos mais para os fantasmas do nosso passado, para os pecados que
ainda nos assombram, e ter o bom ânimo para continuar com Deus, né? Paulo teve todas as razões do mundo para se afundar num poço de remorso, mas decidiu mudar o rumo da vida. E isso é o sentido de vida nova que tanto se fala. Se fala aqui, se fala nas igrejas. Começar uma vida nova é isso. E, meu Deus, como é importante isso. A Principalmente mudança, né, agora nesse Jada? final de ano, porque Isso. é uma é um período que é meio agridoce, sabe? Alegra tantas pessoas, mas também entristece outras tantas, pelos mais variados motivos. E como é bom ouvir essa palavra agora, nesse finalzinho de 2024. A gente vê que há uma tristeza e uma alegria, como o Jade muito bem colocou. Mas lembrar do nascimento de Jesus com tristeza, a gente não pode. Essa nostalgia é a saudade do Mestre, né? A gente sabe muito bem que quando ele esteve aqui há mais de 2000 anos, as terras, né, lá da cidade de Belém, elas floresceram, ficaram férteis. Tudo mudava, houve um momento de paz, de harmonia, de equilíbrio no plano terreno. E aí, quando ele parte, dá a sensação de vazio, de tristeza, de dor pela ida do mestre. Então, a gente vê essa dicotomia, esses dois momentos de amor, né, e de dor que a gente passa nessa encarnação. E é interessante a gente, para nós, como o Jade colocou, esse final de ano, é de reforçarmos a vigilância quanto aos nossos pensamentos, quanto às nossas atitudes, às nossas palavras, que às vezes reverberam de forma negativa, de forma agressiva, muitas vezes. Então, a gente reconhece, melhora e volta. Eu estava vendo um artigo na internet, acho que era no Instagram, para ser bem franca com vocês, e me chamou muita atenção uma moça falando sobre a felicidade. E ela disse o seguinte: ela disse, quando você estiver feliz e que vê algo belo, estou de olho no tempo, e quando você está feliz e vê algo belo, que custa você falar? Elogie, pratique o que a nossa querida Poliana falava, né, do jogo do contente, vamos passar para o outro aquilo que a gente está sentindo. Eu comi algo bom, por que não elogiar? Por que deixar para amanhã ou ficar calado? Então, tudo que é bom, ele se prolifera. Olha, uma pessoa, uma mãe que vai fazer uma comida para um filho e a comida está gostosa. Mãe, que comida boa! Que maravilha! É a gente ser grato pelo dia que inicia, pelo sol que nos ilumina, pelo ar que respiramos. Isso é o sentido do Natal, é nascer de um recomeço, é a gente passar pelas tribulações e perceber que se formos coerentes com aquilo que o mestre nos ensinou, nós vamos estar bem. Amar, gente, é muito bom amar. E por que não abraçar aquelas pessoas caras desse final de ano e dizer assim, estou contando contigo para o próximo. Viu, queridos aqui da rádio? Estamos contando com cada um, porque isso nos fortalece. As quedas são para acerto. Elas nos derrubam, a gente levanta e continua a andar. É esse o nosso papel. Gratidão, Bebel. É contigo, Paloma. Eita, que tema bom, viu? Quer falar sobre recomeçar. A Fran já falou tudo que eu já ia dar a mensagem final, mas eu vou falar a mensagem final mesmo assim, porque a gente tá aqui é para isso, que tá na chuva é para se molhar. Gente, o ano está no fim, passamos por altos e baixos. A vida sem altos e baixos não teria tanta graça, porque isso não se chamaria nada mole encarnação. Mas quando a porta se fecha, quando perdemos algo, a gente acha que perdeu, é Deus preparando algo bem melhor para trilhar nosso caminho. Pois nada é por acaso. Recomeçar é difícil. Cai, levanta,
tira a poeira, passa metiolate de vovô Pedro na ferida e vai à luta. E é isso que a gente vai lutando nessa nada mole encarnação. E vamos para a prece final? Prece final, eu gostaria de chamar ela, que está toda inspirada, ela ama 24 horas por dia. Se o crime dela fosse detectado no TCO, seria amar demais. Françoise Marie! Paloma, isso é uma coisa que eu pergunto a Deus. Por que me deste tantos corações para amar? Entre eles, você. Amo você, viu, minha querida? Te amo, mãe, Mas vamos te amo. nós. Senhor Jesus, mestre da luz, irmão maior de caminhada, abençoa nossos lares. Agradecemos pelo Natal, que Natal é todo dia, como disse a Carol. Natal de paz, de amor, de transformação, de vivência, de família. Que sejamos agradecidos e que possamos ter um ano de 2025 cheio de luz, cheio de paz, cheio de amor. Que possamos desenvolver as nossas habilidades, sabendo que uma porta se abre todas as vezes que batemos com amor. Que os nossos anjos guardiães nos protejam, nos intuam a estar bem, a produzir, a sermos úteis. Deixemos de lado a preguiça, a vaidade, o orgulho e tudo aquilo que nos atrasa. Que possamos servir, Senhor, e sermos como aquelas mulheres, aqueles homens da época do Cristo, que serviam por amor àquela missão de trabalhar, pois assim a vida tem cor. Que possamos visitar orfanatos, que possamos visitar prisões, hospitais, as pessoas das ruas, aos órfãos, a todos aqueles que Jesus impunha sua mão e abençoava aqueles corações, pertinho dali do lago de Genezaré. Que possamos adquirir essa paz do Cristo, que emana e transforma corações. Senhor, muito obrigada por conhecer essa doutrina de amor, doutrina espírita, que nos faz querer sermos melhores a cada dia. Que a tua luz nos envolva hoje sempre, que assim seja. Que assim seja. seja. Gente, feliz ano novo, feliz Natal, um sanduíche bem bom assim, bem dado, né? Feliz Natal, feliz ano novo. E o nosso Lar dos Humildes estará completando 30 anos. Menino, pense no Centro Espírita Balzaquiano. Quem não sabe o que é Balzaquiano, pesquisa no Pai Google, que você vai saber quem é o Honoré Balzac. Boa noite a todos e a todas e bom dia. Se cuidem, prece essencial e também amar o próximo como a gente devemos nos amar primeiramente. É isso. Tchauzinho, tchauzinho. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Até o próximo ano, gente! Até, Paloma, não é não, gente? Vamos abrir os microfones. Ano que vem é nós. Agora vocês estão mais fracos que caldo de bilo. O que foi que aconteceu? Fraco? Quem tá fraco aqui? O que é isso? E vamos terminando assim.